gastos. Vai cortar na própria carne, mas de onde cortar, quanto cortar? Programas sociais vão ser afetados. Por exemplo, programas do Ministério do senador piauiense Wellington Dias é uma das suas manchetes. Ontem você trouxe a primeira reunião e já anunciou que hoje haveria outra. Conta pra gente como é que foi a de hoje. Pois é, Ari, agora há pouco estava atualizando aqui a agenda do presidente da República. Hoje pela manhã ele já teve encontro com o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e também com o ministro Paulo Pimenta. O que ficou certo hoje, nesse segundo dia de reuniões? Que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai se reunir a partir das 4 horas com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, porque é uma das pastas que pode sim sofrer cortes, também com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Tem outros benefícios também ligados à Previdência que também estão no radar do governo para dar tratativas sobre o corte de gastos. Vai ser uma reunião fechada, a gente não vai ter acesso a essa reunião, só a partir das 4 horas, e aí depois é que a gente vai apurar o que de fato. O que eu estou escutando aqui em Brasília, Ari, que essa proposta, que é uma proposta de emenda à Constituição, está sendo trabalhada a 7 chaves, guardada muito bem, para que não vaze nenhuma informação, para que ela não morra antes de chegar aqui ao Congresso Nacional, para não ter muita especulação sobre isso. Mas o próprio ministro da Fazenda disse que é o presidente da República, Lula, quem está liderando essas rodadas de negociação. Ontem a gente tem uma cartela dos ministros que ficaram por mais de 3 horas reunidos com o presidente Lula, lá no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Rui Costa, da Casa Civil, a Simone Tebet, do Orçamento e Planejamento, a Esther Dweck, da Inovação, a Nízia Trindade, da Saúde, cortes também na saúde, pode ser que ocorra isso, Luiz Marinho, do Trabalho, esse que ameaçou pedir demissão caso tivesse alteração no seguro-desemprego, e também o Camilo Santana na educação, porque uma das preocupações do governo é o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que tem ali um teto, né, tem que ser reajustado também a cada ano, de acordo com o orçamento, e isso está preocupando o governo. Essas mudanças que vão vir, elas podem afetar, sim, o seguro-desemprego, o BPC, benefício de prestação continuada, além também de mudanças estruturais. Eles querem atrelar o orçamento ali, o limite de gastos ao orçamento. Eles querem impor um limite para que consigam chegar ali às metas do arcabouço fiscal e dar essa segurança ao mercado. Antes de passar aos nossos comentaristas para a gente avaliar aqui onde pode ser cortado e o impacto político desses cortes, o Ministério do Desenvolvimento Social é uma das prioridades do governo Lula III, porque ele abrange, é um ministério que abarca uma série de programas de muito impacto social, como o Bolsa Família, por exemplo, Auxílio Gás, entre outros. Lula não gostaria de tocar nesses programas, mas isso pode acontecer? Bom, Ari, olha, o que eu escuto aqui em Brasília é que o presidente já deixou bem claro durante os seus discursos que esses gastos ele não interpretam, na verdade, assim, como gasto, né? E sim como investimento. Ele sempre fala para saúde, educação e esses programas de assistência social. O que o governo tentou fazer numa primeira etapa, nessa tentativa de cortar gastos, foi fazer essa operação pente fino, ver a questão dos fraudes. Eles conseguiram identificar, mas não se chegou ao ponto que deveria. O que é que os ministros da equipe econômica falam agora? Que sim, há muitos benefícios, né, que são distribuídos de forma irregular e que podem ser cortados. Esses benefícios podem atingir o Ministério do Desenvolvimento Social? Sim, podem, porque é ele que concentra ali o cadastro único, que tem ali a base de dados para cerca de 30 programas sociais. Não é que o objetivo seja prejudicar as pessoas, prejudicar a questão do seguro-desemprego, o abono salário, não é isso. O governo está tentando achar uma saída para evitar fraudes e, ao mesmo tempo, cortar ali na raiz coisas que já vêm se arrastando, pessoas que estão recebendo benefício irregular
E até a questão, uma das questões também que já está sendo tocada aqui no Congresso Nacional, falando em gente que recebe o que não deveria receber, são a questão dos super salários. O próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou hoje que essa é uma proposta que deve avançar aqui na casa. Eu quero ouvir do João Carvalho o seguinte: você acha que dessa vez, João, as pressões da equipe econômica vão funcionar, de alguns membros da equipe econômica de Lula, vão funcionar para que ele mexa nos programas sociais que são tão caros, ao estilo Lula de governar, né, na verdade? É meio complicado aí, porque, na verdade, é um compromisso, quase que o compromisso principal do presidente da República com o seu eleitorado. É a questão da garantia de renda mínima, da garantia de, pelo menos, que o cidadão tenha condição de ter o mínimo de condições de vida, de alimentação, de segurança nutricional. Eu acho meio complicado, Ari, e vejo esse processo muito difícil de acontecer, de acontecer de forma pacífica. Por quê? Você tem hoje ali o governo, na base do governo, um grupo que se opõe diametralmente a essas políticas, embora esteja no governo, trabalham o tempo todo contra essas políticas, acham que isso é assistencialismo, é aquela velha história, não, porque tem que dar a vara para pescar e tem que não pescar. É um discurso muito vazio. Por quê? Eu sempre digo aqui no Brasil, você tem umas coisas que só a elite consegue ter a cara de pau de tocar, de bater, de contestar. Vou dar um exemplo. Aqui, promotor de justiça, juiz, senador, deputado, recebe auxílio moradia de todo de R$5.000. Sim. E essas mesmas pessoas têm a cara de pau de ir para os meios de comunicação e para as próprias tribunas do Congresso, dos tribunais, contestar esses pagamentos, sendo que essa legislação sequer existe do pagamento de auxílio moradia. É uma medida administrativa do Supremo Tribunal Federal que transformou uma medida administrativa em lei, né? Então, hoje, promotor, juiz, todo mundo recebe, sem que exista uma lei para isso, nem fundo. Isso aí sai do Tesouro, diretamente. Agora, quando é para pagar para o coitado que não tem condições sequer de bancar uma refeição diária, aí há toda uma dificuldade e um discurso de que isso é alimentar o assistencialismo. E agora me diga, você pagar R$600 para uma pessoa que não tem condições, hipossuficiente, e para ela comer. Aproveitando o gancho que você disse que esse corte pode acontecer, mas não vai acontecer de maneira pacífica, eu queria aproveitar, Kátia, que você comentasse o seguinte: há uma explicação técnica, se isso acontecer, para além do combate às fraudes, porque o combate às fraudes é compreensível. Se tem alguém que está recebendo o Bolsa Família, o benefício da prestação continuada ou o auxílio gás e não deve receber, ok. Mas, para além disso, não adianta você explicar tecnicidades a quem precisa daquele dinheiro para fechar as contas no mês, não é, Kátia? Ari, eu não vejo uma forma que não seja traumática esse corte, porque você tem aí a equipe do presidente Lula, né, a equipe do governo, você tem ali Simone Tebet e Haddad de um lado, e que já colocaram ali que não há mais como tributar, arrecadar, porque não existe mais, e aí os caminhos que tínhamos para isso, né, as taxações aí das grandes fortunas para aumentar a arrecadação do governo, a gente viu que não andou, não vai para lugar nenhum. A conta vai cair realmente para os mais necessitados, e o governo tem um xadrez aí para resolver, um xadrez administrativo com um xadrez político. O governo federal, o Partido dos Trabalhadores, que é dono dessa bandeira, né, vamos dizer assim, vem aí de um processo eleitoral, vem de um desgaste interno, de alas do PT que acham que o partido foi super bem, outras acham que não, que o partido deveria ter, que o partido deveria ter ido muito melhor diante do
dos índices que tem, do governo que está fazendo, e vir agora essa medida, né, ali colada com essa situação, não há como ser feito sem trauma. Mas, volto a dizer, a questão de arrecadação, segundo a própria equipe econômica, o problema do déficit ele não tem mais como ser resolvido com a arrecadação. Os cortes terão que existir. E eu quero... Na verdade, o que vai acontecer é um corte nominal. Você faz um corte nominal. O que você quer um corte nominal? Você coloca que fez um corte e, na verdade, se faz um orçamento fictício. Orçamento fictício não é uma novidade, não é uma criação do Brasil. Em todo mundo o orçamento é feito para ser descumprido. Para não ser cumprido. Apoliana, eu queria que você completasse, para a gente fechar esse tópico, da seguinte maneira. Quando você corta benefícios sociais, que é dinheiro jogado na economia, que é dinheiro jogado na mão da pessoa que vai gastar, comprando alimento, comprando roupa, pagando conta. Quer dizer, você também desaquece a economia, tem esse efeito colateral. Tem, Ari, e tudo isso em busca da história do déficit zero, né? Que o Haddad se comprometeu assim que ele fez a apresentação do plano econômico para esse governo Lula 3. Já ali, quando se tinha essa proposta, o que é que já se sabia? Que seriam limitados os recursos para os investimentos em obras, né, trabalhos estruturantes que o governo pode fazer e principalmente para a área social, que acaba sendo, quer queira ou não, mais penalizada quando se busca essa história de déficit zero. Agora, por outro lado, pode ser também um apito aí do governo Lula para os aliados famintos, né? Que a gente estava discutindo aqui sobre essa base que é muito sedenta, inclusive com a presença dos partidos do Centrão. Então, pode sinalizar as duas coisas, né? Tanto a política de austeridade que o governo quer implementar de forma mais objetiva, como também dar um basta aí, talvez pelo menos momentâneo, a essa sede de aliados diante de uma situação em que a equipe econômica vem e coloca uma dificuldade. Não acho que o PT vá digerir muito bem, o próprio Partido dos Trabalhadores digerir muito bem essa ideia, então deve se enfrentar a resistência dentro mesmo do próprio PT, o Haddad. Vamos voltar a Brasília com a Raniele Veloso, porque